Olá, turminha! Como eu fiquei sabendo que essas aulas estão chegando onde eu nem imaginava, eu vou agora começar a tentar gravar de uma forma diferente para ver se a gente atinge, né, o nosso melhor objetivo. Então vamos lá. A primeira aula que a gente começa a disciplina é com a introdução ao TCC. Pessoal, se quem quiser me mandar e-mail, neidufmg@gmail.com é o que eu estou mais usando nesse período de quarentena. Então vamos lá. Eu quero informar o aluno com essa parte que a gente está falando hoje sobre a dinâmica da disciplina e discutir os principais aspectos do projeto. Por quê? Nesse gerenciamento de atividade científica, que é o projeto de TCC, pulei mais um, quem é o maior interessado? Você que é o gerente do seu TCC, é você que vai fazer o seu TCC funcionar para ter os melhores resultados. O orientador, pessoal, ele é uma parte interessada, assim como é uma parte interessada o restante da equipe que você provavelmente faz parte ao fazer esse TCC. Então vamos lá, né? Na nossa ementa, lembrando que essas aulas são para o Instituto de Ciências Agrárias da UFMG, então quem for de outras instituições que tiver nos assistindo, a gente agradece, né? Aí a audiência de vocês, mas no nosso TCC é um projeto de pesquisa na área de ciências agrárias desenvolvido sob a orientação de um professor que vai constar de definição do tema, revisão bibliográfica, elaboração do TCC, a apresentação que os alunos defendem no TCC e avaliação do projeto de monografia. No ICA é dividido assim, TCC1 é o projeto e TCC2 é a execução e a defesa dos resultados ali perante a banca. Pois muito bem, provavelmente, né, quem está vindo aí de outras instituições não quer reprovar na disciplina. Os meus alunos eu sei que também não querem reprovar. Então, assim, esse sucesso profissional depende muito de todos, né? Da meta, é meta de todo mundo ser bem sucedido. Só que para isso a gente precisa ter as competências curriculares, né? O que a gente aprende na escola, lá, as disciplinas, e as competências extracurriculares, que nós vamos ter que ter competências, por exemplo, né, de lidar com conflitos, de um tanto de outras situações que vão aparecer durante o TCC. E aí, né, nós precisamos também das nossas habilidades, habilidade de comunicação, porque há muitos ruídos na comunicação durante a execução de um projeto, né, habilidade matemática lá, ou da estatística para tratamento dos dados, principalmente a leitura em inglês, a ciência não fala a nossa língua, e também, né, a habilidade digital, tabelas do Excel, a própria estruturação do texto no formato de um editor de texto. E para isso, né, a gente precisa das nossas atitudes também, a competência estratégica. Olha, tá faltando isso no experimento, como é que eu vou fazer para esse experimento andar, né? Porque a gente tem uma pressão de prazo lá no final para a gente cumprir. As competências interpessoais, igual eu já tinha falado, né? Saber lidar com as pessoas, com todo mundo ali que está sendo parte daquele projeto. E várias outras atitudes aí que a gente fala que, assim, a atitude ajuda o projeto a andar, né? O projeto vai ser mais ou menos bem sucedido, dependendo muito da atitude de quem está o executando. Então, esse conhecimento, essa atitude e essa habilidade para o sucesso que a gente quer vão depender muito de gestão. Gestão é um conjunto de ações, né, para garantir a condução eficaz de todos os recursos. A gente fala recurso, muitas vezes as pessoas entendem mais recurso financeiro, né, o dinheiro ali do projeto, mas nem sempre é só isso. Nunca é só isso, aliás. Porque a gente tem recursos de seres humanos, recursos laboratoriais, recursos, por exemplo, de, igual a gente que trabalha com animal, utilização do setor, às vezes tem outro experimento já programado para a mesma data e por aí vai. Então, assim, a condução eficaz dos recursos para que venhamos a atingir os objetivos previamente determinados.
Todo projeto vai ter um conjunto de objetivos que a gente precisa alcançar. Então, essas competências para o sucesso estão diretamente, né? O conhecimento, a atitude, estão diretamente, né? E as habilidades estão diretamente ligados com o que a gente faz com a gestão, como a gente controla esses recursos e os coloca de maneira eficaz. Em atividades científicas, o que a gente precisa gerenciar? Primeira coisa, né? Sem o TCC não se forma, né? A maioria das instituições dos cursos, segundo as diretrizes curriculares, tem a elaboração do TCC como uma parte de componente curricular obrigatório. E a nossa dica é não trabalhar para ficar livre, porque senão o trabalho vai ser penoso. Trabalhe para aprender, faça o seu TCC para aprender, que aí vai ficar mais gostoso trabalhar. E, né, eu gosto muito dessas tiradinhas aqui em inglês, que é para você mexer, mova-se, né? A gente vê muito esse jargão mesmo do inglês, né? Move yourself, ou simplesmente move, quer dizer, anda, vamos fazer a coisa girar para o projeto acontecer. E aí, o que é esse projeto? Um esforço temporário, segundo o Guia PMBOK 2004, empreendido para criar-se produto, serviço ou resultado exclusivo. Isso é uma definição de projeto. A outra, empreendimento, de Vargas 2007. Empreendimento não repetitivo, caracterizado por sequência clara e lógica de eventos com início, meio e fim. E a outra, são esforços destinados a atingir um objetivo. As atividades são conduzidas por pessoas, então, assim, essas pessoas vão levar um tempo para fazer as atividades, há um custo operacional, um custo de materiais, um custo de laboratório, com recursos, envolvidos nesse custo aí, recursos. Se eu vou construir uma casa com 3 pedreiros, vai demorar um tempo. Se eu for construir aquela casa com 10 pedreiros, demora geralmente um tempo menor. Enfim, e a qualidade que nós vamos pré-definir aqui no nosso projeto também de Vargas 2007. E aí, com base em todas essas definições, a gente montou essa daqui, ó, projeto de pesquisa, trabalho temporário de pesquisadores para se obter um resultado exclusivo, realizado em sequência clara e lógica de eventos, obtido, com materiais e metodologias destinadas a atingir objetivos definidos previamente. E por que muitos projetos de pesquisa ou extensão, tá, gente? Tem muita pesquisa que é interface com extensão, projeto de pesquisa bibliográfica, eu estou falando aqui no projeto geral, mas muitas vezes a gente só cita projeto de pesquisa, mas é uma pesquisa exploratória, bibliográfica, pesquisa de campo, pesquisa com relação à extensão, todos esses envolvem pesquisa. Então, assim, por que muitos projetos dão errado? Porque, primeiro, os pesquisadores, muitas vezes, esquecem que tem início, meio e fim, é temporário. Fica inventando coisa demais e acaba não consegue preencher o tempo. Não consegue preencher, não consegue atingir o tempo necessário. Depois, visando o resultado exclusivo, aquele resultado é só seu, nos termos assim, do que você coletou, por mais que alguém tenha feito um experimento parecido em outra região, com outros animais, os seus resultados são diferentes muitas vezes do que aquela pessoa obteve. E mais ainda, o que o nosso escrever o projeto aqui nos ajuda? Ter uma sequência clara e lógica de eventos. Muitas vezes a pessoa não sabe o objetivo direito que ela vai fazer, não tem uma sequência clara e lógica de eventos, de ideias, e as metodologias ainda não estão pré-definidas, bem definidas e claras. Aí esse projeto vai ter muita chance de não dar certo, porque não tem sequência clara e lógica de eventos, as metodologias ainda não foram esclarecidas e os objetivos ainda não foram definidos. Então acaba que fica aquele projeto que não sai do lugar e muitas vezes, um culpando o outro, membro da equipe, porque que o projeto não sai do lugar. Então, assim, primeira coisa, vamos colocar no papel, porque aí no papel a gente pode corrigir, a gente pode rabiscar, a gente pode apagar e fazer várias coisas. Então, assim,
no nosso ponto de vista, o que é importante gerenciar em projeto acadêmico? A comunicação. O tempo todo nós estamos passando informações, recebendo informações. É uma chave do laboratório que sumiu e a pessoa ficou uma manhã inteira sem realizar uma análise que tinha que ser realizada naquele momento, porque à tarde outra pessoa precisa usar o laboratório, né? É o tempo que foi gasto nesse erro de comunicação, é o custo, porque preparei o reagente, ele ia vencer na hora do almoço, eu vou ter que jogar fora aquele reagente e preparar outro de novo. Os recursos, né, em termos de pessoas, os recursos físicos, os recursos financeiros que eu tenho para aquele projeto, se eu tiver que jogar reagente fora, é um custo financeiro que eu estou jogando fora. E importantíssimo também a qualidade dos resultados, a acurácia que nós vamos ter naqueles resultados. Porque assim, só quando eu tenho resultados de qualidade é que eu consigo levar para os meus pares da comunidade científica, seja na forma de resumo, artigo completo, artigo de periódico, enfim, apresentação em evento, e aquele trabalho tem uma relevância. Então, acaba que sim, é importante, mas se muitas vezes os dados não foram coletados com a qualidade necessária, a gente tem dados invalidados por conta do método de coleta. Então, assim, sempre pensar, né, em comunicação, tempo para fazer as coisas, o custo, os recursos, tem laboratório, tem no laboratório tem o equipamento que eu preciso, né? Vamos ter dinheiro para pesquisa ou não vamos ter dinheiro para pesquisa? E aí, qual que é a qualidade desses resultados para que eu mostre para a comunidade científica e depois mostre, né, para a comunidade de uma maneira geral, porque, né, é direito de todo cidadão saber o que está acontecendo dentro da pesquisa das universidades, e a extensão faz isso muito bem, né? Que é levar as coisas que estão sendo descobertas dentro da universidade para o conhecimento amplo aí, fora dos nossos muros das nossas comunidades acadêmicas. E antes de mais nada, se vocês não guardarem nada dessa nossa primeira conversa, guardem pelo menos uma coisa: escrevam com ética. Gente, comece a escrever do básico, 3 linhas, 2 linhas, um parágrafo, junta 2 frases, faz um parágrafo, junta 3 frases, faz um parágrafo. Mas faça essa escrita com ética. Por quê? Tudo que eu peguei de outra pessoa precisa ser citado lá dentro do texto e referenciado, senão é plágio. E assim, hoje é uma definição rapidinha de plágio que a gente está falando aqui. Eu peguei da outra pessoa, não dei o crédito a ela e não fiz a referência lá no final, tá bom? Para frente a gente vai abordar um pouquinho mais a fundo o que é plágio, o que não é, porque eu também entendo que muitas vezes o aluno, quando está começando a escrever igual a gente está começando a fazer aqui, comete plágio de uma maneira involuntária, porque realmente não sabe direito ainda o que está fazendo, né? Então acaba que a gente pode estar errando de forma involuntária. Logicamente, tem gente mal intencionada que copia e cola dos outros, mas tem alguns alunos que fazem de uma forma assim, que é porque não sabe exatamente o que tem que ser feito. Enfim, e a página em branco do computador? Eu sei que tem muita gente que tem bloqueio de usar computador, né? Mas é engraçado, não tem bloqueio de usar computador para entrar no Netflix, não tem bloqueio de usar computador para entrar no Instagram, né? Olha para a página em branco do computador e não sai nada. Se não sair nada, faça rascunhos em papel. Tem um caderninho lá de rascunho para você começar a anotar suas ideias, porque senão não vai evoluir, não vai sair do lugar, tá bom? Então é isso que a gente tenta fazer aqui, colocar as ideias, né, para que essa página em branco do computador não seja o nosso bloqueio. Agora a gente passa um pouquinho a falar da importância de algumas ferramentas da comunicação, né? O que, por quê, quem, quando, onde, quanto, né? Quanto custa e algumas outras que são mais recentes, né? Que é o e se, que antes a gente falava muito assim, 5W, 2H, né? Do W aqui de quando, como começa essas primeiras palavras aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E 2H de how e how much. Mas tem mais 2W aqui, que é will, que é o futuro, né? Sim. E o what if, né? E se? E se der errado?
E se o reagente não chegar? E se morrer um animal durante o experimento? Tem alguns experimentos que a gente trabalha, né, com coisas mais arriscadas, né? E se um membro da equipe, que os projetos estão acontecendo agora com equipes reduzidas e tal, mas e se mesmo nessa equipe reduzida, um dos membros da equipe ficar doente? Infelizmente, hoje é um risco que a gente está correndo. Calculado, com todas as precauções, a gente está indo lá para a escola numa equipe super reduzida, né? Com no máximo 2 alunos e o professor, com álcool gel, lavando as mãos, tomando todos os cuidados. E o futuro? E o que será, né? Desses dados que eu vou coletar, ou desse projeto que eu estou executando. Então, o que? Nós vamos voltar com mais vagar nessas ferramentas da comunicação, mas hoje a gente vai colocar assim o que, what, né? Que serve para definir os conceitos, o que eu estou trabalhando, enfatizar na introdução e situar o leitor. Conte para o leitor, na introdução, o que é aquele assunto que você está fazendo. E sempre que puder, né, gente, vamos facilitar a vida do leitor. Muitas vezes a leitura é complicada, porque lá no início a pessoa já partiu daquele pressuposto assim, se é ciência tem que ser complicado. Mas não precisa necessariamente ser complicado. Pode ter termos difíceis nas ciências, mas a gente pode escrever de uma forma a elucidar o leitor e não a confundir o leitor. O porquê, né, lá o why, serve para justificar o seu projeto. Por que é importante socialmente eu trabalhar, sei lá, com gado de leite em pequenas propriedades rurais? Isso é economicamente viável, importante? Qual que é a importância técnico-científica do meu tema? Alguém já fez? Alguém já fez nos termos que você vai fazer? Ou alguém já fez esse experimento prático a campo com as bases que você está usando? Sei lá, a genética dos animais, os tempos de amostragem. E aí, se eu for trabalhar, sei lá, como por exemplo, a reutilização de água da lavagem, sei lá, de um freestyle para fazer biofertilizante. Tem uma importância ambiental envolvida, né? E várias outras importâncias, gente, só para citar algumas, né? O porquê que aquele projeto é importante naquele tema daquele momento, ali para a gente poder trabalhar, tá bom? E quem? Who, né? Por quem? Quem que vai fazer esse projeto? Quem que é o gerente do projeto? Quem é o maior interessado em que esse TCC dê certo? Porque eu já vi vários alunos lá fazendo um projeto de TCC sem, vamos dizer assim, vontade alguma de que aquilo dê certo. Então, se você já partir do pressuposto que vai dar errado mesmo. Então, a gente precisa, né, acreditar um pouco mais na nossa pesquisa, né? Então, para quem? Quem que eu vou escrever? Para a comunidade científica que é vaidosa, que gosta das coisas muito certinhas, perfeccionista, que é uma comunidade exigente. E você precisa, então, pegar algumas palavrinhas de ouro aqui da linguagem. A linguagem tem que ser clara. Eu preciso escrever para esclarecer e não para confundir o que a gente estava falando. Precisa ser concisa, ou seja, tentar passar a ideia com o mínimo de palavras possível, mas de uma forma que seja clara, que seja, né, que a pessoa entenda o que está sendo escrito ali. E uma linguagem coesa, o que é isso? Tudo tem que estar conectadinho. O parágrafo de antes, o parágrafo anterior precisa já, o que a gente fala assim, deixar um ganchinho para o parágrafo seguinte. Um subitem tem que deixar um ganchinho para o item ou para o subitem seguinte. E assim as coisas vão acontecendo, os parágrafos vão surgindo. Isso é fácil de ser feito? Não, mas existem técnicas e quanto mais a gente treinar, pessoal, mais a escrita vai ficar bem feita. Quanto mais tempo a gente reservar para fazer a redação, mais a escrita vai ficar bem feita. When, né, que é quando. Quando, né?
quando eu vou trabalhar, que período eu preciso estudar. E ainda coloquei aqui, determinar normalmente com o seu orientador o período que se precisa estudar. A gente coloca essa imagem aqui de um rapaz novinho, né? E um orientador assim, esse senhorzinho aqui de cabelos brancos, mas nem sempre, né? Hoje a gente tem uma renovação muito grande do corpo de docentes e geralmente tem uns orientadores que até se confundem de tão novinhos que estão, né? Mas que tem competência, que tem bagagem para poder orientar aquele trabalho junto ali com seus alunos. E que tem que ser, né, uma relação com o orientador, uma relação transparente. Se não entendeu, gente, fala que não entendeu. Se tá com pouco tempo, fala que tá com pouco tempo. Algumas vezes o orientador também, né, vai ter suas limitações e seus limites ali de tempo. Ele não pode te atender às vezes naquela hora, tudo é negociável. Só que quando eu preciso começar a fazer meu projeto? Ontem, né? Eu gosto de colocar essa frase assim, não é para deixar vocês ansiosos. Mas, por exemplo, nessa fase que a gente está agora de pandemia, todo mundo dentro de casa, e tem que ser, né? Ficar dentro de casa. Mas, assim, eu posso aproveitar esse tempo, logicamente, né? Dosando ali quanto que eu vou estudar, para fazer as minhas pesquisas bibliográficas, para escrever, para amadurecer o texto de forma bem coerente. Onde eu vou procurar sobre o tema do meu projeto? Todos os lugares. Quando a gente está pesquisando um assunto, né, está fazendo um trabalho científico, nós precisamos estar, do que a gente fala assim, antenado. É aquela pessoa que está ligada em tudo. Às vezes aparece um negócio lá no jornal, na televisão ou no jornal escrito que te faz pensar numa coisa do seu projeto, aí você vai para o computador, começa a pesquisar e a coisa fica mais legal. Então, assim, como que eu vou fazer para escrever? Cada pessoa vai ter um ritmo. Muita gente gosta de estudar de dia, na parte da manhã, na parte da tarde, à noite. E cada um vai ter uma metodologia de escrever. Tem gente que vai gostar de fazer resumo no papel e passar para o computador. Tem gente que já vai gostar de trabalhar no computador com 1000 janelas abertas. Tudo bem, cada um tá no seu ritmo e no seu momento para escrever e na sua metodologia para escrever. O importante para todo mundo é que se tenha persistência, não desistam no primeiro probleminha. Paciência, o texto só fica o que a gente chama assim bem lapidado quando a pessoa tem paciência para entender o que precisa ser passado para o leitor. Porque às vezes para a gente que está acostumado com o texto, a coisa está muito clara, mas quando outra pessoa lê, não está tão clara assim. No TCC eu costumo muito pedir para os meus alunos pensarem assim: se fosse um colega de vocês do primeiro ou do segundo período, que está entrando agora, que ainda não tem, né, tanta bagagem assim da área de zootecnia, lesse o seu projeto, ele entenderia? Por mais que tenha uma ou outra palavra que ele tenha que às vezes pesquisar, que ele não sabe, ele entenderia o que é o seu objetivo, o que você quer fazer, por que você quer fazer aquilo, né? E outra coisa, outra palavrinha mágica, persistência, paciência, a outra palavra é treino. Quando a gente começa a se treinar, né, o cérebro da gente vai começando a ter atalhos mentais em que a coisa vai ficando praticamente automático para a gente evitar cometer os mesmos erros que a gente já cometeu no passado lá na escrita do trabalho. E outra, né, que eu coloquei aqui de propósito, a repetição aqui é de propósito, uma outra palavrinha boa que a gente precisa dela o tempo todo é leitura, leitura, leitura. Não tem como eu falar em escrever bem se eu não leio muito. E muitas vezes hoje a gente não tem nem paciência para ler, né? Nesse período agora de pandemia, eu estou revisitando alguns livros que eu já li há muito tempo e quero ler de novo. E eu me percebi em alguns momentos sem paciência alguma para correr a página. Então, assim, nós estávamos acostumados a um ritmo de vida tão maluco, tão rápido, que assim, a gente quer ler o início da frase e o final da frase lá no final do parágrafo e já entender todos os pormenores daquele parágrafo. Aí eu respiro nessa hora que eu tô lendo muito correndo, volto
e continuo a minha leitura. Então, treinem isso, façam muita leitura. Como? Como que eu vou fazer? Continuando aqui. Aprendendo, né, a fazer os resumos, desenhos e outras formas de esquematizar as informações. Treinar a escrita e não jogar nada fora. Que outra coisa que acontece muito é o aluno, num dia, escreveu 2 folhas lá do TCC. No outro dia ele lê aquilo e fala assim, tá muito ruim, jogou tudo fora. Apaga tudo e joga fora. Gente, não apaga. Marca, sei lá, de amarelo, de letra vermelha, de qualquer outra coisa. E volta naquele pedaço depois. Vai, é porque eu brinco assim, vai parindo o texto, vai colocando informação lá, vai fazendo as citações do jeito que você der conta, com o ano direitinho lá. Já tem dica aí no canal de como fazer citação direta, indireta, dentro do texto aí. Agora não tem desculpa, né? E não vamos jogar nada fora e vamos treinar a nossa escrita. Quanto que custa fazer pesquisa? Uma das pesquisas mais baratas, e muitos TCCs são sobre esse tipo de trabalho, são as revisões de literatura. É uma das mais baratas que tem. Por quê? Dependendo da abrangência do tema, eu só vou gastar assim, às vezes para fazer cópias do trabalho, deslocamento em uma biblioteca, em outra, né? Fazer as impressões preliminares e as impressões finais. Porém, parece fácil a revisão de literatura, mas é um dos trabalhos bem complicados, porque a barreira da língua, a ciência não fala a nossa língua, eu sei que muitos de vocês aí que estão me ouvindo têm muita dificuldade em leitura, né, de inglês, interpretação. Na graduação, a gente precisa muito de leitura de inglês. Eu preciso ler, entender o que está naquele texto. Muitas palavrinhas a gente vai ter que olhar lá no dicionário mesmo de inglês, mas a gente precisa ler, por exemplo, um resumo de um artigo e saber se aquilo ali eu vou continuar ou não a leitura daquele texto, tá bom? Então, assim, revisão de literatura, às vezes é uma cilada, porque o aluno abre a porta da minha sala, professora, eu quero que você oriente no TCC. Tá bom, meu filho, vamos marcar um horário, a gente vai conversar. Aí no dia que eu marquei, chega lá e fala assim, professora, me dá um projeto de pesquisa que eu não quero fazer revisão de literatura. Me dá um projeto de extensão que eu não quero fazer revisão de literatura. Ou então a mais bonita, professora, tem uma ideia ótima de um projeto pra gente fazer, mas não quero fazer revisão de literatura. Morreu, né, gente? Por quê? Morreu ali a orientação. Por quê? Todo trabalho científico, seja de extensão, seja de pesquisa de campo, seja de pesquisa científica lá dentro do laboratório, pesquisa acadêmica, estrita que a gente fala, passa por um primeiro passo de revisão de literatura. Eu preciso saber o que está acontecendo naquele tema para ver se o que eu vou pesquisar é relevante. Ou então, se o que eu vou pesquisar é mais do mesmo, tá todo mundo fazendo e boas, né? Se eu estiver fazendo mais do mesmo, provavelmente a publicação daqueles resultados, que é uma coisa que a gente espera lá no futuro, vai ser feita num periódico de menor impacto. Mas, né, dependendo do tema, é uma das opções que a gente tem a fazer. Pois muito bem. Agora vocês devem estar cheios de interrogações e perguntas aí. Pessoal, uma dica também de ouro. O importante é começar. Jogue 2 frases, 3 frases, o título, o tema, a introdução. Pega os tópicos, né? Para quem for aí do ICA que estiver me vendo, pega os tópicos lá da resolução, o que tem que ter no seu TCC e já joga na folha. Para quê? Para já te dar aquela impressão assim, nossa, tá saindo alguma coisa. Isso é importante para o nosso cérebro não criar bloqueios, tá bom, pessoal? Pergunta é importante. As perguntas movem o mundo. Assim, perguntar é super normal, ter dúvida é super normal. Eu tenho milhares de dúvidas hoje a respeito de tudo que a gente está fazendo, principalmente nesse momento, né? Então, assim, perguntar é normal. O que atrapalha? O que faz o projeto não andar? A inércia. Vocês já estudaram aquela história assim, um corpo tende a ficar parado se não vier um outro corpo que exerça uma força nele, não é assim? Então, assim, mova-se. A inércia pode nos bloquear no nosso projeto científico. Chegando ao final dessa primeira parte que nós estamos, né, reeditando, revisitando a aula aqui, para quem não foi e para quem agora está novo no canal, o gerenciamento de projetos científicos, né, vai nos permitir o quê? Ter trabalhos com maior mérito acadêmico,
que é um trabalho que a gente chama assim, eu acho linda essa definição, foi a minha orientadora no mestrado e no doutorado que me ensinou, cientificamente elegante, né? Com mais mérito acadêmico, menos estresse de ambas as partes. Quem não quer ser estressado, levanta a mão, né? Do orientado e do orientador, e melhores resultados finais. A gente quer que o nosso projeto brilhe, que a gente tenha sucesso no nosso projeto. Enfim, vamos gerenciar os projetos científicos. Não é meu, é do Herman 2007, olha que definição legal. Orientado e orientador precisam estabelecer uma relação de simbiose. Vocês lembram lá daquelas reações biológicas, né? Predatismo, parasitismo, comensalismo. Então tem que ser simbiose, ou seja, as duas partes precisam ganhar, as duas partes precisam ali, né, ter, vamos dizer assim, resultados positivos, precisam, né, trabalhar juntos numa postura ganha-ganha, os dois precisam ganhar. E ambos, né, eu estou falando aqui como orientadora também, além de professora, o orientado e o orientador precisa ter muita humildade, seriedade, mas não é aquela humildade de ser bobo, não, sabe? Mas é humildade assim, olha, pisei na bola, foi mal. Isso acontece, gente. Quem não quer ter conflitos e probleminhas não trabalha com outra pessoa, né? Muita seriedade na condução do trabalho e comprometimento com o trabalho. Por quê? O experimento começou, igual agora recentemente a gente terminou as coletas de um experimento, e que assim, tinha parto previsto de animal para o dia 26 de dezembro, para o dia 3 de janeiro. Então assim, foi Natal e Ano Novo, a gente lá, firme e forte para realizar o experimento. Então a gente se programou para fazer esse experimento. E trabalhar, gente, requer vontade de trabalhar, de estar disposto a, né? Coragem, porque assim, é fácil ficar de fora falando assim, que aplicabilidade prática que tem esse trabalho, qual que é o seu objetivo? Nossa, que objetivozinho besta, mas assim, o que uma pessoa pensa que é um objetivo besta, você pode estar lá ralando e se esforçando e provavelmente estará se esforçando para que aquilo tudo dê certo. E ainda, né, determinação. Eu tenho que estar assim, com vontade, com coragem e determinado a atingir os nossos objetivos com o projeto de pesquisa. Nós só vamos melhorar esse mundo aqui, ó, para os animais de forma direta e para o ser humano, né, na zootecnia aí, promovendo saúde animal, promovendo melhores práticas de produção para que o ser humano receba proteína animal, receba, né, cuidado, receba a afeição dos animais, né, a atração aqui nos equinos, né, e toda esse tanto de atividades que estão relacionadas aqui com a zootecnia, se a gente tiver vontade, coragem e determinação. E mais ainda, outra dicasinha de ouro, né? Não caia na tentação de procrastinar. Procrastinar é uma palavra bonita para, assim, empurrar com a barriga. Provavelmente vocês já ouviram esse termo, né? Fulano de tal tá empurrando o projeto dele com a barriga. Tá assim, deixando para depois. Tem uma atividade que precisa ser realizada agora no mês de maio. Né? Tem pandemia. Para que eu vou realizar essa atividade? Não vou escrever não. Aquele negócio, pra quê, né, que eu vou escrever? Melhor ir pra Netflix, pro Instagram, pro Facebook. Quantas horas você esteve no Instagram na última semana? Não que não seja legal, adoro, é divertido. Mas determine o tempo pra diversão, o tempo para escrever o seu TCC e o tempo para estudar as coisas que você quer estudar, né? Para fazer as atividades domésticas lá, né? Fazer seu almocinho, seu jantar, né? Eu tô nessa também, né? Dividindo as tarefas de casa aqui com a família. Então estamos todos nós, pessoal, estamos todos nós nessa mesma situação, nesse mesmo barco. Para os meus orientados mesmo, né? Eu dei um tempo aí de abril para eles o restinho de março que as aulas foram suspensas e abril para eles se organizarem, aprenderem a conviver com a quarentena, porque foi o tempo também que eu levei,
Assim, cada dia a gente aprende uma coisa com essa quarentena, mas assim, foi o tempo que eu levei para me organizar também e começar a ter uma rotina, vamos dizer assim, de homework que começasse a funcionar, né? Home office que começasse a funcionar. Então, agora, essa semana eu comecei com os meus orientados. Meu querido, como é que vai? Vamos começar a fazer o TCC? Mandei mensagenzinha para todos eles, achei quase todos. Semana que vem eu vou continuar nessa saga de procurar os orientados. Para quê? Para a gente não cair na tentação de empurrar com a barriga. Para que os nossos projetos não deixem de andar um pouquinho apesar da quarentena. Eu sei que a gente não vai produzir 100% do que a gente precisava produzir na atual situação, mas será que a gente não pode produzir 30% e ser legal? 40% e ser legal também? E, né, ir se ajustando a esse momento? Enfim, aqui estão as principais referências, né, que a gente usou nessa primeira partezinha aí. Eu espero que vocês estejam gostando, porque assim como eu peguei esse meme aqui, ó, a gente sabe quando esse aqui copiou os bagulho da internet. Então, prestem atenção, fiquem ligados aqui no canal, se inscrevam, é bom se inscrever, porque aí me ajuda, porque assim, eu fiquei sabendo que eu só posso fazer live depois que tiver um determinado número aí de pessoas inscritas no canal. Então, assim, as pessoas estão me pedindo para fazer live e aqui no YouTube eu não consigo se não tiver um número específico de pessoas, tá? A gente se encontra no próximo vídeo, continuem aí, né? Acessando o canal, cuidando da saúde de vocês, lavando as suas mãos, né? Usando álcool gel quando for na rua, usando a máscara, é importantíssimo para se proteger e proteger os outros e proteger os profissionais da saúde também. Um abraço e a gente se encontra no próximo.